A paz do Senhor, como base para esta 16ª aula do curso introdutório de missões, vamos observar 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 20. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Ok, na aula anterior observamos que o nome Saulo foi mudado para Paulo. Isso facilitou o seu trabalho no meio dos gentios. Então, quanto mais o missionário pudesse se identificar com o povo para o qual Deus o envia, é interessante, né? Porque isso faz parte aí da estratégia missionária e é bíblico, né? Ok, Jesus foi o grande exemplo, né? E Paulo, o Senhor Jesus se identificou com a nação israelita e Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ok, vamos continuar com o nosso, com as viagens missionárias dos apóstolos, e Paulo, os apóstolos em Antioquia da Pisídia. O texto que eu li na aula anterior foi Atos 13, 14. Eu não cheguei a comentar sobre esse texto, mas nós vamos observar algumas coisas agora. Desde o versículo 14 até o versículo 52. Em Antioquia da Pisídia, a cidade mais importante da Galácia do Sul e grande centro comercial, situada em uma importante rota comercial entre Éfeso e a Cilícia, os apóstolos foram primeiro à sinagoga. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga convidaram os estranhos a dizer uma palavra de ânimo. Depois de ouvir o ensino de Paulo, as pessoas pediram que eles voltassem no sábado seguinte. Versículo 42. Porém, muitos judeus e outras pessoas convertidas ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé, e estes os encorajaram a perseverar na graça de Deus. Versículo 43. No sábado seguinte, quase todos os moradores da cidade foram ouvir a palavra. Ao verem aquela multidão, os judeus começaram a dizer o contrário do que Paulo dizia e o insultaram. Versículos 44 e 45. A perseguição só contribuiu para que a palavra do Senhor se espalhasse por toda a região. Versículo 49. Os missionários foram expulsos da cidade, mas o Espírito Santo ficou na vida dos crentes, fazendo-os transbordar de alegria. Versículo 50 a 52. Ok, então observamos aqui o primeiro grande exemplo aqui, os missionários, né, nessa região aí, né, e foram recebidos aí com muito carinho e amor aí pelos chefes da sinagoga. Os israelitas têm essa característica, né? Ao longo aí do Antigo Testamento a gente vê a hospitalidade, né? Novo Testamento também, né? E João felicita aí, elogia Gaio, porque ele recebia bem aqueles que saíam por causa do nome e até ajudava esses obreiros, né? Mas já tinha gente aí que não recebia bem, né? Inclusive o apóstolo João fala aí uma palavra tremenda aí, né? E em uma de suas cartas. Então, a hospitalidade sempre foi uma coisa interessante no meio do povo de Deus. E a Bíblia diz que alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Então, Jesus disse, aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Aquele que recebe um cristão, na qualidade de cristão, receberá o galardão de cristão. Então, ninguém perde por receber bem um servo do Senhor. Eu recordo, em várias viagens que fiz quando era evangelista itinerante, como eu fui recebido bem em vários lugares. Posso mencionar aqui vários aí, mas como eu nunca esqueci, né? Uma ocasião, há muitos anos atrás, estive na cidade de Aracaju, fui recebido tão bem naquela cidade, e em Alagoas, quando eu ainda não
participava do ministério ali, o nosso saudoso pastor José Antônio dos Santos, e hoje o nosso atual pastor José Orisvaldo, como ele recebe tão bem aí os servos do Senhor, isso é muito agradável, né? Fiz um trabalho no norte do país, quando trabalhava na Venezuela, e tem lugar que eu jamais vou esquecer, como o pastor Gilberto, que trabalha na cidade de Belém, como ele me recebeu, sem me conhecer, em uma santa ceia, o que ele fez por mim, não pedi dinheiro à igreja, mas ele me recebeu de uma maneira tão tremenda que eu jamais vou esquecer esse gesto carinhoso daquele nobre pastor Gilberto, que é natural da cidade de Pindamonhangaba, mas sempre foi querido ali naquela região, inclusive na cidade de Belém do Pará e em todo o estado do Pará. Inclusive foi presidente da convenção, creio que em várias ocasiões, e me parece que ainda é o atual presidente, né? Então, que Deus o abençoe, todos esses obreiros que recebem bem os servos do Senhor. Esse grande exemplo, estou mencionando isso aqui porque os chefes da sinagoga receberam bem os servos do Senhor, e veja o resultado aí, quando uma pessoa aplica a palavra de Deus, né? Veja o resultado, várias pessoas foram salvas aí, e houve fruto, muitas pessoas creram no Senhor, mas os inimigos do Evangelho, aí, os judeus invejosos, depois eles falaram contra os servos do Senhor, mas isso não impediu o crescimento da obra de Deus, como a gente vê hoje em dia, né, quanta perseguição aos cristãos em vários países, né, inclusive países comunistas, né. Então, os crentes aqui no Brasil, cuidado aí quando você for votar, para não votar em pessoas contrárias à palavra de Deus, porque senão você estará sendo cúmplice dos seus pecados, né? Se você votar em uma pessoa bandida, né? em uma pessoa que é contrária à palavra de Deus, né? Então, a Bíblia diz: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, nós temos um mestre por excelência, um Senhor, um Salvador, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a gente procura obedecer ao Senhor Jesus. Coração do justo está à sua mão direita, diz Eclesiastes 10:2. E o do ímpio, do nécio, do injusto, está à sua mão esquerda. Então, cuidado, os pastores, seria bom que orientassem aí as ovelhas do Senhor, a ter cuidado aí para que não sejam cúmplices aí de pecados terríveis que estão sendo cometidos nesse país por políticos corruptos, né? E etc. Né? Que o Senhor nos ajude. Mas o trabalho, veja só, a perseguição só contribuiu para que a palavra de Deus se espalhasse por toda a região, versículo 49. Os missionários foram expulsos da cidade, mas o Espírito Santo ficou na vida dos crentes, fazendo-os transbordar de alegria. Versículos 50 a 52. Não adianta perseguir os crentes hoje em dia. Vários países aí perseguem os crentes, mas nesses países a igreja só cresce, só cresce, só cresce. Adiantou o Império Romano procurar exterminar os crentes? Não. Veja, hoje os crentes, os soldados de Cristo, o grande exército que o Senhor tem no mundo inteiro, e a igreja só cresce, só cresce, só cresce. Então não adianta perseguir, o reino de Deus é eterno, o nosso Deus é eterno, é o Senhor dos exércitos, é varão de guerra, e quem se meter com o Senhor, com varão de guerra, é como Jesus disse para Saulo: dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões, quando ele perseguia os crentes. Então, que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude, e
fica aqui essas duas grandes lições. A bela hospitalidade dos chefes da sinagoga, o resultado tremendo aí, né? E essa perseguição cruel aí desses judeus invejosos aí, incrédulos, mas não adiantou, porque os crentes ficaram aí jubilosos e uma bênção. Inclusive, no futuro, algum tempo depois, o apóstolo escreveu uma carta, ou seja, mandou uma carta, né, aos Gálatas, né, da sua autoria de Paulo, refutando a obra dos judaizantes para os crentes ali do sul da Galácia. E essa igreja aqui estava incluída, ela pertencia a essa região aí do sul da Galácia. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém.